Pessoal, bom dia! Hoje eu vou mostrar para vocês um conteúdo que vocês já conhecem muito bem, que são as matrizes, tá? As matrizes, eu vou deixar o material e peço que vocês estudem o material e tirem dúvidas, tá? Esse material é do aplicativo Aplique-se e vai estar disponível também no Google Classroom, que eu vou deixar para vocês. Então, se a gente organizar os elementos entre linhas e colunas, eu tenho uma matriz, tá? Então, aqui eu tenho o elemento A11. Ele está ocupando a posição primeira linha com primeira coluna. Se eu tenho o elemento A22, ele está ocupando a posição segunda linha e segunda coluna. Sempre eu contabilizo a linha primeiro. Primeiro vem linha, depois coluna. Tá? Então, o número de linhas dessa matriz com o número de colunas dessa matriz vai me dar a ordem. O que é a ordem da matriz? Número de linhas versus o número de colunas. Ah, eu contei lá, eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Então, a ordem da matriz é 3 por 2. Eu contei a matriz, eu tenho 5 linhas e 1 coluna. A ordem da matriz é 5 por 1, tá? A ordem é o quê? É o número de linhas versus o número de colunas. Então, para eu localizar um elemento na matriz, eu tenho que saber sua posição, tá? A posição entre linhas e colunas. Vamos ver aqui alguns tipos de matriz. A matriz quadrada é aquela na qual o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, essa matriz aqui do meu exemplo, que está no material, eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Então, a matriz de ordem 2 por 2 é uma matriz quadrada, tá? Matriz quadrada é quando o número de linhas é igual ao número de colunas. No outro exemplo, eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Então, a matriz de ordem 3 também é uma matriz quadrada. Matriz linha e matriz coluna. A matriz linha é quando eu só tenho uma linha, tá? Então, aqui essa matriz 1, 0, 2 é uma matriz de ordem 1 por 3. Por quê? Eu tenho uma linha e 3 colunas. Essa matriz 0, 1, 2, eu tenho uma matriz coluna. É uma matriz de 3 linhas e 1 coluna, tá? Então, aqui em cima eu tenho uma matriz linha e aqui eu tenho uma matriz coluna. Depois vem a matriz transposta, que a gente chama de AT. O que é a matriz transposta? Eu tenho uma matriz inicial. A transposta dela é o que a linha virou coluna. Então, se você observar, aqui eu tenho a linha 1, 0. Na transposta, minha coluna é 1, 0. A minha segunda linha é 2 e menos 1. Na transposta, a minha coluna é 2 e menos 1. Então, a transposta é aquela matriz que o que era linha na outra matriz virou coluna nela. Matriz identidade. A matriz identidade é aquela onde a diagonal principal é formada do número 1, tá? E os outros elementos são todos 0. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 1 e 1, minha diagonal principal. Os outros elementos são 0. Vamos ver esse outro exemplo. 1, 1, 1, minha diagonal principal é formada pelo número 1 e os outros elementos são 0. Quando eu tenho isso, eu chamo de matriz identidade, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar que eu vou responder a vocês. E leiam o material, estudem o material, tá bom? Beijos e até a próxima!